Vamos falar sobre estresse infantil com o pediatra Evandro Salgado. Doutor, seja muito bem-vindo, que alegria. Ficou com vontade do hambúrguer, fala a verdade. Demais. Ficou, não ficou? Esse horário meio-dia. Fala sério, cara. Fome. Fala sério, que coisa maravilhosa. Dá um hambúrguer pra garotada, diminui o estresse. Eu gosto de fazer em casa na churrasqueira. Você faz também? Adoro hambúrguer. Você prepara? Preparo. E você faz o blend da carne também? Você combina isso? Não é tão bom quanto o dele, mas com certeza. Mas você faz, né? Faço. Você sabe que eu tava com esse amigo que eu te falei sábado e a especialidade dele é hambúrguer. E ele foi testando até achar o blend ideal. A gente pode fazer isso na nossa casa, porque vai de acordo com o paladar da família, né? Sem dúvida. Que legal, a gente já muda de assunto aqui. Mas é porque, deixa eu até aproveitar, você colocar os teus filhos no fim de semana para atividades como a culinária junto com você, é uma maneira de você reduzir o estresse. Tá certo isso? Sensacional. Tá correto? Envolver nas atividades lúdicas, atividades do dia a dia. Inclusive crianças que têm dificuldade com interação com a comida, distúrbio alimentar, sem dúvida. Faz legal parte da terapia, inclusive. Faz parte? Faz parte. É importante, não é? Com certeza. Vamos lá. Por que as crianças estão estressadas, doutor? Bom, isso na verdade é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina, né? É mesmo? A OMS estimou ano passado que a cada 5 crianças, uma tem distúrbio psiquiátrico, de qualquer ordem. Mas dessa uma criança a cada 5, 80% é decorrente do estresse. E aí a gente tem transtorno de ansiedade, depressão, inclusive drogadição, é um comportamento de rebeldia, tudo está relacionado também ao estresse, né? Tá, e aí por que isso está acontecendo? Isso é porque eu já fiz muitas entrevistas a respeito disso e eu lembro que o que se apontava, antes da gente ter rede social, o que se apontava era excesso de atividades. Então a criança vai para a escola e é super cobrada na escola, é natural, e ela vai ser cobrada em casa também, naturalmente, por conta dos resultados da escola. Aí ela vai para o balé, vai para a natação, vai para o judô, vai para não sei o que lá. De repente a agenda da criança é um negócio que executivo de multinacional não tem. Né? O tempo livre dela para brincar, por exemplo, é inexistente. Sim. E aí ela fica estressada. Sem dúvida. Isso é um fator? Sem dúvida. É. Inclusive tem um humorista que eu gosto muito, que é o Murilo Gun, não sei se você conhece. Sei, conheço, figuraça. E ele tem esse trabalho hoje em dia voltado para a criatividade do adulto, né? E aí uma das coisas que a gente está tentando resgatar é justamente assim, o ato de brincar, né? Que é uma coisa que a gente vai perdendo. A criança ela nasce com esse dom da criatividade, da inventividade, e a gente perde isso enquanto adulto. Então, na verdade, o brincar faz parte da construção cerebral, faz parte do caráter, da personalidade da pessoa. Então, a gente blindar a criança do horário de lazer, do horário da atividade do brincar, a gente está privando de uma série de benefícios no futuro, né? Então, inclusive enquanto profissional, né? Então, é isso. Se a gente deixar o nosso filho crescer estressado, a chance dele ser um adulto estressado é grande. Absolutamente. A gente está produzindo isso para o mundo. Dúvidas. E o nosso ambiente estressado, porque a gente também tem os nossos estresses do dia a dia, e às vezes a gente esquece de deixar isso da porta para fora, né, e traz para dentro de casa, isso influencia no comportamento. A gente provoca isso, sem levando dúvidas, isso para casa? Sem dúvidas. A gente precisa saber ter essa barreira? Sem dúvidas. Antes de abrir a porta de casa? Tem que deixar lá fora, né? Como alguns tiram os sapatos fora de casa, é o mesmo comportamento, deixar de fora. E aí, essa semana mesmo, uma mãe de um bebê super novinho, de 8 meses, me perguntou. O bebê mudou de comportamento de repente, numa tarde ele ficou super estressado, choroso, e não tinha absolutamente nada. A gente examinou depois, fisicamente estava perfeito. Tá. E ela falou, naquele dia eu estava extremamente estressada, a gente tinha brigado com meu marido e uma série de fatores. E ela me perguntou se aquilo influenciava. E, absolutamente, né? O ambiente estressante, um bebê sente esse ambiente, né? Querendo ou não, a gente passa uma linguagem não verbal, muitas vezes, de estresse, né? Sem dúvida passa influencia. Isso sim. Passa, então a gente precisa se policiar mesmo, sem né? Sem dúvidas. Vamos lá. Então, ou seja, o comportamento dos pais é um fator. Sem dúvidas. Uma agenda exagerada é outro fator. Sem dúvidas. É outro fator. E uma cobrança muito grande dos pais também, né? Porque o pai se preocupa com o desempenho do filho. Ele quer o melhor. Então você olha para o teu filho, você vai cobrar. Você quer que ele vá bem na escola, você quer que ele esteja preparado para um mundo cruel. Sim. Mas você precisa também entender que ele tem que ser feliz. Se a gente cobrar demais, a gente também não vai fazer um papel bacana, né? A gente tem que entender que, na verdade, o cérebro, ele está em formação até a adolescência para cima. O adulto jovem ainda tem um cérebro em formação. Tá. Então, se eu dou uma atividade para uma criança de 3, 4 anos que eu acho que está apta a concluir, o cérebro não está pronto, ela está imatura para aquilo. Então, eu não posso exigir um nível de comprometimento, um nível de empenho
que um adulto teria em determinada atividade. A gente está preparando, está construindo o terreno. Você não pode cobrar de uma criança que a gente cobraria de um adulto, né? E é o que muita gente tem feito. É um estresse muito grande para a criança. Crianças que praticam esporte de competição, isso é muito comum também, essa criança ficar estressada, porque às vezes o pai tenta fazer com que a criança tenha aquele sucesso que ele não conseguiu ter. Exato. Isso acontece, né? Com certeza. E a gente não pode colocar sobre os ombros da criança uma responsabilidade que não é dela, né? Até porque cada um tem as suas habilidades, suas características, então os nossos sonhos são nossos e a gente deixa a criança sonhar o sonho dela, absolutamente. A nossa equipe colocou um negócio aqui que eu não conheço, por isso foi bacana eles colocarem para eu te perguntar, que são os terríveis 2, é isso? Uma adolescência dos bebês por volta dos 2 anos, é isso? É verdade. É um termo americano, foi criado há alguns anos, mas começou a se popularizar agora, que é o Terrible Twos, né? O que são Terrible Twos? Entre aspas, é a adolescência da primeira infância. E nada mais é do que um comportamento normal, que a gente precisa aprender a lidar. Tá. Cada criança tem a sua personalidade, sempre vão ter as crianças que são mais expansivas, mais comunicativas e que dão mais birras naturalmente, e tem aqueles que são mais contidos. Mas geralmente vai dos 18 meses até meados de 4 anos. E a criança, é justamente por isso que eu estava dizendo, o cérebro é imaturo. Então, assim, frente a determinadas ações, ou por exemplo, se você nega algo para a criança que ela quer muito, ela não sabe ter aquele filtro, aquele bloqueio social. Então ela se joga no chão e faz uma birra danada, a gente tem que aprender a lidar com aquilo. E às vezes é uma coisa inconsciente, né? E a gente dá bronca e briga e tenta ensinar naquele momento que ela está tendo aquela crise, que não pode fazer aquilo. Mas na verdade a gente tem que tirar daquele ambiente, a gente tem que fazer de outra forma. Não vai adiantar nada. Não adianta. A criança ela está em outro estado, é um estado quase inconsciente, né? A birra... Você tira ela e depois você explica, quando ela voltar para ela. A criança entra em pane, né? De fato, exatamente. Então, uma das primeiras coisas é tirar do ambiente, se acalmar. A gente não pode dar bronca na criança, agente nervoso, né? Você descontar a tua ira naquele momento de birra, não pode. A criança não vai entender, não vai ser eficaz. Então, não é só por uma questão de ser politicamente correto ou não, de fato, a palmada, a briga, naquele momento não vai dar resultado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai acabar criando uma criança que vai fazer cada vez mais birra. Você está estimulando aquele comportamento. Né? Porque a gente sabe que muitas fazem isso justamente para chamar atenção. Sem dúvida. Se você mostrar que aquilo te incomodou e você está reagindo, funcionou a estratégia. E a gente tem que ser firme, né? A gente tem que ser firme. Tem que ser firme. Tem que ser firme. Então, é diferente a gente ser cauteloso e cuidadoso na educação do que a gente ser firme. Então, assim, se eu dou a minha palavra e falo não, a criança pode fazer a birra que for, a resposta final é não. Então, se a gente cede duas vezes, ela já entendeu o conceito, né? Então, cada vez que ela faz uma birra, ela vai ganhar aquilo. Então... Quais são os sinais? Como é que a gente percebe que a criança está estressada? Aí depende, né? A gente pode falar dos níveis de estresse. E aí eu acho que é muito importante a gente trazer esse conceito. Eu vi algumas... O pessoal falou positivo, tolerável e tóxico. Exato. Tem o estresse positivo? Existe, nem sabia que existia. E é fundamental para a nossa vida. Que né? legal, vamos lá, me fala. Ano passado, a Academia Americana de Pediatria trouxe esse conceito de divisões, né? O que é o estresse positivo? Então, a gente já nasce numa situação de estresse, se você pensar. Não é? Então, você está dentro do útero, quentinho, está escurinho, está envolto no líquido. Você sai dessa doideira. Exatamente, você cai no mundo. E aí, muita luz, aquele ambiente frio, isso já é um estresse. Você tem que aprender a respirar, você tem que aprender a mamar. Então, o bebê já nasce estressado, mas é um estresse positivo. Porque se o bebê não consegue vencer essa primeira barreira, é um bebê mais frágil. Então, bebês que vão para UTI, que são prematuros, já é um bebê mais frágil. Então, já faz parte. O estresse faz parte da nossa evolução. Tá claríssimo. E a partir daí, 6 meses, aquela fase de separação da mãe, né, que a mãe volta ao trabalho, e isso é um estresse. Só que, de certa forma, é um estresse positivo. Você está preparando aquela criança para o futuro. E por aí vai. Vem faculdade, vem o primeiro carro, a namorada, tudo isso são situações de estresse, a questão da adaptação social. Esse é o estresse positivo, que a gente precisa passar. A gente precisa, isso faz parte da nossa formação. O pai pegar no pé, eu, por exemplo, não queria ficar estudando o tempo todo, mas meu pai tinha que pegar no pé para passar no vestibular, para estudar depois. Isso é fundamental, né? Então é um estresse que vai construir, é um estresse construtivo. Mas existem mais 2 categorias. Então existe o estresse que é tolerável. O que significa isso? A gente passa por situações na nossa vida que passam um pouquinho do controle, né? A perda de um ente querido, ou a gente sofre uma mudança que a gente não queria, alguma coisa aconteceu, rompimento de um relacionamento.
E você tem que lidar com aquele estresse e você precisa... Cidade, às vezes, teu pai é transferido, você vai morar numa outra cidade, você vai ficar longe dos seus amigos. Coisas que você não tem controle. É tolerável, porque você tem que trabalhar aquilo, é um estresse que passou um pouquinho do teu limite, mas você precisa de ajuda, um psicólogo, uma psicoterapia, ajuda da família, né? A rede de apoio é fundamental. E aí você consegue superar aquele estresse, né? Então, é um estresse tolerável, mediano, né? Legal. E aí vem o tóxico. Sim. Esse conceito de tóxico é literal, na verdade. A gente fala tóxico, dá a sensação de que que faz mal. Ele é literal. Na verdade, o que se descobriu é que os hormônios do estresse, entre eles o principal é o cortisol, é o hormônio que a gente tem dentro da gente, mas em altos níveis, eles atrapalham a formação cerebral. Meu Deus! Então, assim, níveis muito altos de estresse por um determinado tempo, por muito tempo, atrapalha a formação neurológica da criança. Então a gente começa a ter uma criança que é... O que é o cortisol, na verdade? Situações de estresse agudos, então solta um cachorro bravo e vai atrás de você. Você vai ter uma liberação de cortisol, de adrenalina. Você precisa daquilo naquele momento, mas se esse estresse é muito prolongado, você vai viver constantemente com a sensação do estresse. Por exemplo, uma criança que é vítima de bullying, ela vive todos os dias da vida dela com medo de ir para a escola. Ela sai de casa sofrendo já. Isso é um Essa estresse criança tóxico. ela está submetida ao estresse tóxico. A criança começa a ter sintomas físicos do estresse, né? Então, quando a gente está muito estressado, você sente dor abdominal, você sente dor de cabeça, você tem tremores, você tem introspecção, é aquela criança que fica isolada. Isso não é normal, né? Então, a partir do momento que o estresse passa a atrapalhar a tua rotina de vida, o teu dia a dia, isso é patológico. Como é que a gente percebe isso? Porque na correria os pais têm tanta coisa para ver e eu não culpo o pai que demora às vezes para perceber, porque a nossa vida é uma loucura, né? Para esse filho estar estressado, em geral, esse pai está 1000 vezes mais estressado, está sofrendo. Mas vamos dar umas pistas, vamos ajudar minha amiga que está em casa, meu amigo. Vamos lá. A primeira coisa são esses sinais físicos, pontuais, que você percebe que não tem muita conexão com a realidade física da criança. Então, como eu falei, às vezes é uma dor abdominal sem sentido, a criança vai várias vezes ao pronto-socorro, não se encontra nada, uma dor de cabeça crônica, tem crianças que sofrem muito de dor de cabeça por estresse. E aí a primeira coisa que a gente pensa, leva no oftalmo, a vista tá boa, enxerga bem, mas o problema está além. A criança começa a ficar apática, sem vontade de fazer as atividades que ela gostava, ela não quer brincar. Então, assim, alguns pacientes, às vezes eu vejo isso, os pais trazem isso. Meu filho gostava de brincar e agora ele não quer mais descer, ele só quer ficar no celular o dia inteiro, no tablet, ele está isolado. Isso é um comportamento patológico, né, que a gente precisa prestar atenção. Precisa começar a trabalhar. Com certeza. Tem duas perguntas de telespectador, mas antes de eu colocar na tela, existe alguma carga genética nisso? Em relação ao estresse? Eu não diria que isso determina, pode influenciar. Tem pessoas que são, assim, tem até um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos que diz o seguinte, eram 2 grupos, separaram dois grupos de crianças. Um deles eles chamaram de pombas e o outro de falcões. E aí eles dosavam o nível de cortisol nessas pessoas. O que eles perceberam nesse estudo? Cada um reagia de forma diferente ao estresse. Os que eram pombas, entre aspas, eram crianças mais amáveis, mais dóceis, mais tímidas talvez, e elas tinham picos de cortisol e elas tendiam a ter mais depressão e mais ansiedade. Aqueles que eram os falcões, entre aspas, as crianças mais extrovertidas, já sabiam o que queriam, já falavam com todo mundo e brincavam, eles tendiam a ter níveis mais constantes do cortisol alto, não eram picos, e eram crianças que desenvolviam mais comportamentos de risco. Tendiam a drogadição, a transtorno de hiperatividade, eram crianças extremamente agitadas, que não conseguiam se concentrar em nada. Então, o que eles viram? Que cada organismo reage diferente ao estresse, e isso existe. Ou seja, agora, ser estressado, aí depende do ambiente e do dia a dia, exatamente. Perguntas dos nossos telespectadores sempre muito presentes aqui. Deixa eu ver o que a galera está perguntando. Ô Marcelo, a tecnologia é o principal motivo para o estresse infantil hoje? Eu não diria que a tecnologia, eu diria que o excesso, né? Então, tudo que é demais atrapalha. A Academia Americana, a Sociedade Brasileira já se posicionaram. O ideal é que a criança não consuma mais do que 1 hora de tela por dia. 1 hora de tela, você está incluindo tudo celular, aí. Tablet, TV, 1 hora. 1 hora o resto, atividade lúdica, a criança precisa brincar, precisa se sujar, isso faz parte da vida, né? 1 hora, cara. Então não é a tecnologia. A tecnologia, pelo contrário, ela trouxe muito avanço, né? Hoje, a gente tinha que estudar na Barça antigamente, né? Aquela
enciclopédia enorme. Hoje em dia você tem tudo no celular, né? Então as crianças têm muito mais informação, mas o excesso atrapalha. Então vamos lá, eu gostei dessa informação que você deu. A gente calcular isso em 1 hora, mas é 1 hora fora as atividades curriculares, por exemplo. Sim, a criança que usa o tablet e tal, hoje tem muita escola que os deveres de casa, a lição de casa tá no tablet e tal. Aí tudo bem. Tudo bem. Hora o lazer. É uma hora de lazer. Exato. Ela tem que ter outra opção de lazer além da tela. Exatamente. Legal. Exatamente. Ó, que dica boa. Obrigado, Tchelo, pela tua pergunta. Mais uma. Vamos lá. Andréa. Meu filho de 10 anos não é sobrecarregado na escola, pelo contrário, faz o que gosta. Mas é tão estressado que a casa inteira é contaminada. Meu marido é muito calmo e até ele já está estressado. Acho que precisamos de ajuda. Olha que interessante a pergunta da Andréa. Vai lá. Ou seja, ela não percebe no ambiente da casa dela qualquer tipo de influência para esta reação do filho, certo? Sim. Ontem mesmo eu conversava com uma paciente minha que dizia o seguinte: meu filho em casa ele é muito diferente da escola, né? Ele, quando chega em casa, ele faz muita birra, ele faz muita arte, muita bagunça, está tudo fora do lugar. Quando vai para a escola, a professora fala, não, ele é tranquilo. E aí o que a gente percebe? Os estudos da OMS, eles também trazem isso. Pais hiperprotetores, e eu não sei se é o caso dela, mas a gente precisa prestar atenção, crianças que têm muita voz dentro de casa, não no sentido de diálogo, no sentido de autoridade. A gente tem que ser autoridade sobre os nossos filhos. Quando a criança ela tem muita voz, no sentido de conseguir tudo o que quer e ter tudo na mão, são crianças que começam a ser estressadas. E parece um contrassenso isso, mas é verdade. Ou seja, ela está sem limite? A criança está sem limite. Ela precisa de limite para ela viver adequadamente em sociedade. Quando eu tenho muito poder dentro de casa, e o excesso de poder sem uma mente que está preparada para aquilo, leva ao estresse. Então a criança não sabe lidar com aquilo. Se o poder corrompe até o adulto, imagina a criança. A gente está vendo isso demais hoje em dia, né? Então são adultos crianças ainda no intelecto, talvez, e que têm poder demais sem estar preparado para aquilo. Sem estar preparado. Então eu não sei se é o caso, mas claro, assim, eu olharia para isso. Será que ele tem limites? Será que ele tem rotina? A criança parece que não, mas ela precisa de rotina, precisa de horário para dormir, precisa de horário para estudar. Precisa de horário para usar o tablet. Para usar o tablet para desligar e para brincar. Tablet. Exatamente, precisa de horário para brincar. Que bate-papo bom. Olha, esse é o doutor Evandro Salgado, que é pediatra. Nossa, foi um bate-papo rápido, mas tão esclarecedor para mim. Eu aprendi tanto. Você volta? Eu estou aberto ao convite, sempre. Já tá convidado. Como é que o pessoal te encontra, doutor? Bom, redes sociais, eu estou no Instagram como @evandro.salgado. Evandro.salgado. Eu sou médico do Hospital Leforte, aqui no Morumbi. E tem um consultório em Barueri. Então, daí é fácil só de me encontrar. procurar na internet que eu estou lá. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. Uma alegria te receber, viu?